Olá, sétimo ano. A gente hoje vai começar a revisão do terceiro bimestre, tá? Vocês perceberam que esse bimestre, na realidade, né, nos outros também, ele tem um conteúdo bastante extenso. Então, eu fragmentei a revisão em duas partes para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? A gente vai iniciar a nossa revisão lá no capítulo 8, tá? Que fala sobre aves e mamíferos. E a gente hoje vai pegar esse capítulo todo, porque esse capítulo é bastante extenso. Então, a nossa revisão é baseada nesse capítulo 8, tá? Então, a gente vai começar falando sobre as aves, né? Quando a gente fala sobre as aves, nós sabemos que elas pertencem ao grupo dos vertebrados, tá? E que elas são bípedes, elas andam sobre duas pernas, né? E acho que a maior característica das aves que logo vem na mente é a capacidade de voo que esses animais têm, tá? Então, vamos ver os pontinhos. Eles são vertebrados, eles são bípedes, como eu falei. O corpo de várias espécies, várias porque nós sabemos que não são todas as aves que voam, nós estudamos isso, né? Até classificamos em dois grupos, que são das ratitas e das carinatas, mas a grande maioria é adaptada ao voo, tá? Mas sabemos que algumas não vão voar e vão ter adaptações para outras coisas, como nadar ou para correr. E sabemos que o nosso país é agraciado de uma enorme biodiversidade no caso das aves, tá? E aí, como a gente falou, a maioria das aves voa, mas que capacidade permite às aves estar voando então, né? Nós sabemos que elas têm o corpo revestido por penas. As penas sabemos também que além de auxiliar no voo, por uma questão de leveza e de estrutura, também auxilia esses animais a manter a temperatura do corpo constante, tá? Mas aqui o foco é o voo, então o corpo é revestido por penas. Elas possuem os ossos pneumáticos, né, que nós falamos que é a mesma coisa que osso oco. Então, por dentro, esses ossos são ocos também para permitir leveza aos animais. Elas possuem essas estruturas que são os sacos aéreos, né, que são bolsas de ar que têm uma comunicação com os pulmões, tá, e deixa a ave menos densa. Elas possuem a carena, tá? Existe a presença de carena nesse grupo aí. A presença também de vários ossos que são soldados, tá? Elas também vão apresentar o corpo, né, e as asas recobertos por penas. E elas não possuem ausência de bexiga natatória, levando em consideração que se elas ficassem armazenando urina, o peso delas ia aumentar muito e ia dificultar o voo, tá? Nós também falamos que as aves, elas se dividem em dois grupos, né? Que é o grupo das aves ratitas e o grupo das aves carinatas. Então a gente tem que ter em mente que as ratitas são aquelas aves que não possuem a carena, tá? A gente vai lembrar que a carena é aquela expansão do osso externo, tá? Que vai estar fazendo a comunicação com músculos que movimentam as asas. Então, como as aves ratitas não têm essa estrutura, elas não conseguem voar, tá? Que é o caso, por exemplo, da ema, do kiwi, do casuar e do avestruz. Já o caso das aves carinatas é a grande maioria, né? São as aves que voam. Então, elas têm a carena, elas têm essa estrutura que vai possibilitar para elas o voo. Então, é a grande maioria. Quando a gente pensa em coruja, a gente pensa em águia, em pombo, beija-flor, tucano, bem-te-vi. Enfim, a grande maioria das aves vai apresentar essa capacidade de voar, tá? Também falamos sobre a alimentação desses animais, né? E quando nós falamos da alimentação desses animais, nós falamos que é até um pouquinho complicado falar porque é uma alimentação muito variada, né? Vai ter ave que vai se alimentar de carne, de peixe, de inseto, de frutas, de grãos, de néctar das flores, né? Enfim, é uma diversidade muito grande de alimentação. Então, a alimentação é super variada. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o formato do bico varia de acordo com a adaptação, tá? Então, quando a gente tem um grupo que é carnívoro, ele vai ter um bico adaptado para estar cortando essa carne e ele conseguir se alimentar. Se a gente tem um grupo que se alimenta de néctar das flores, ele vai ter um bico mais comprido para que ele consiga chegar até o néctar das flores, que é o que interessa a ele. Então, a alimentação é super variada, mas o formato do bico varia de acordo com o tipo de alimentação, ok? E sobre a reprodução das aves, nós falamos que é uma reprodução sexuada, tá? São animais ovíparos, né? Eles colocam ovos, mas o grande destaque quando a gente fala da reprodução das aves
é que eles apresentam dimorfismo sexual, tá? O que é o dimorfismo sexual? É uma diferença entre o macho e a fêmea, tá? Então nós falamos anteriormente na aula que o macho ele pode apresentar o canto para poder conquistar a fêmea e normalmente ele tem uma coloração mais bonita. A fêmea ela tende a ter uma coloração um pouco mais apagada e o macho ele vai ter uma coloração mais chamativa, uma coloração mais bonito. Algumas aves dançam, né? Os machos dançam para a fêmea, outras eles cantam, mas há uma grande diferença entre o macho e a fêmea, marca a questão do dimorfismo sexual presente nas aves, tá? Nós sabemos também, já falei anteriormente, que as aves são ovíparos, tá? Então significa que elas colocam ovos. E elas preparam um ninho, né? De acordo com a sua espécie, o material vai modificar também, mas elas preparam um ninho para que possa receber esse filhote, esse ovo, que eles vão estar chocando e depois estar fazendo o cuidado com os filhotes, tá bom? E aí depois o livro de vocês segue falando sobre o outro grupo, né, que é o grupo dos mamíferos, né, a classe dos mamíferos. Quando a gente fala da classe dos mamíferos, nós sabemos que ela é considerada a classe mais complexa do caso dos vertebrados e é a classe que nós seres humanos pertencemos, tá? Além de nós encontramos muitos outros animais aqui nessa classe, tá? Como é o caso, por exemplo, do lobo-guará, né? É o caso do morcego, da capivara, do golfinho, tá? Existem mamíferos que são aquáticos, é o caso do peixe-boi, do leão marinho também. E aí a gente tem outros animais com porte bastante grande, que é o caso do elefante. Dos macacos, né, que geneticamente são bem próximos de nós, o rato, né, que é super pequenininho. Então, quando a gente fala dos mamíferos, realmente é um grupo bastante complexo, tá? Então, vamos falar um pouquinho das características desse grupo. Quando a gente fala dos mamíferos, algumas características que marcam, e eu acho que a que mais marca é justamente essa, né, é a presença de pelos nesses animais, tá? O pelo, no caso dos animais, eles apresentam a questão da proteção, né, do corpo, mas eles também ajudam na questão de regular a temperatura, tá? Ele faz com que o corpo não perda, ele atua contra a perda de calor, tá? E, em alguns casos, ajuda até na camuflagem desses animais para evitar uma predação, tá? Além disso, os mamíferos apresentam o panículo adiposo, tá? O panículo adiposo ajuda a manter o calor do corpo, tá? Os mamíferos possuem glândulas sudoríferas e sebáceas, então nós sabemos que as glândulas sudoríferas vão estar produzindo suor, que mais uma vez é uma forma de controlar a temperatura. E as glândulas sebáceas, elas produzem uma espécie de um sebo, de um muco, que lubrifica a pele, tá? Repara que muitas características atuam nessa questão do controle de temperatura. E isso é muito forte por quê? Porque nós somos animais endotérmicos, o que é uma outra característica do grupo, né? Os mamíferos apresentam uma temperatura constante, então eles não podem ficar variando temperatura de acordo com o ambiente. É um grupo endotérmico, tá? E o último aí é que os mamíferos apresentam glândulas mamárias. As glândulas mamárias, elas são exclusivas desse grupo, tá? E são muito importantes porque é através delas que tem a produção do leite, que é o alimento do filhote. Depois disso, nós classificamos, né, os mamíferos em 3 grupos, né? Que foi o grupo dos monotremos, dos marsupiais e dos placentários, tá? Quando a gente fala desse primeiro grupo aí dos monotremos, é considerado o grupo mais primitivo dos mamíferos, tá? Uma característica super incomum desse grupo é que, embora sejam mamíferos, colocam ovos. Então, é exceção à regra, tá? A gente não pode dizer nunca que mamífero não coloca ovo. O grupo dos monotremos coloca ovo, tá? E os filhotes vão estar se desenvolvendo dentro desses ovos que possuem casca, tá? E aí, como representante, como exemplo desse grupo, não tem uma variedade muito grande, só tem 2 animais, que é o ornitorrinco e a equidna, tá? Depois vem o grupo aí dos marsupiais. Quando a gente fala dos marsupiais, eles são muito famosos por conta daquela bolsinha, né, que é o marsúpio, tá? Então, o que acontece? Os filhotes começam a se desenvolver, tá, dentro do útero da mãe, só que a gestação deles é muito curta. Então, eles nascem antes de todo o seu desenvolvimento estar feito.
Por conta disso, a mãe vai ter que começar a carregar eles dentro dessa bolsinha, que é o marsúpio, tá? E aí, cada filhotinho vai se agarrar a uma glândula mamária, aonde ele vai estar completando o seu desenvolvimento. Acredito que o maior exemplo de marsupial, talvez o mais famoso, seja o canguru, tá? Mas a gente também tem a cuíca e a gente tem inclusive o gambá, que é um exemplo de marsupial, tá? Por último, a gente tem aí os placentários, né? Placentário, o nome já é bastante sugestivo, né? Então, significa que nos placentários, os embriões, até o momento do seu nascimento, eles vão estar se desenvolvendo lá no útero, tá? E eles contam com a estrutura da placenta também. Como placentário, a gente tem como exemplo aí nós, seres humanos, tá? A gente pode estar citando nós, seres humanos, como exemplo, e vários outros aí que pertencem a esse grupo, tá? Como é o caso do coelho, do cachorro, do gato, do morcego. E aí, o livro de vocês também traz uma partezinha que fala sobre a semelhança que nós, seres humanos, temos com os macacos, tá? Então, algumas características que nós compartilhamos com os macacos nosso cérebro é bastante desenvolvido, tá? Tanto o nosso quanto dos macacos. Os membros, tanto superiores quanto inferiores, são membros alongados, tá? As mãos e os pés contam com 5 dedos, tá? O polegar, ele se opõe aos outros dedos, tá? E os nossos olhos, eles são dirigidos para frente, tá? Então, são algumas características que a gente compartilha com os macacos. Além disso, a gente tem sempre que ressaltar essa questão de que muita gente acha que a ciência diz que o ser humano veio do macaco e não concorda com isso. E nós vemos que isso é errado. A ciência não diz que nós viemos do macaco, tá? As pessoas que interpretaram isso errado e foi passando e até hoje é passado. O que a ciência diz? A ciência diz que nós tivemos um ancestral em comum com eles, tá? Que hoje está extinto, mas não viemos do macaco, nós tivemos um ancestral em comum com eles, tá? E aí, para fechar, a gente fala um pouquinho também sobre a questão da reprodução, né? Então, nós sabemos que no caso dos mamíferos, a reprodução é sexuada, tá? Tem o macho, tem a fêmea, os sexos, eles são separados, tá? Não posso dizer todos, porque nós vimos que existem ovíparos, né? Mas quase todos, a grande maioria, vai ser vivíparo, tá? Então significa que o novo ser ele vai estar se desenvolvendo dentro do útero da mãe até o momento do seu nascimento, ok? A gente finaliza a revisão hoje aqui e na próxima revisão a gente vai estar falando sobre o reino plantae, tá? Que a gente vai estar falando sobre as plantas. Beijo para todos e até mais!